é o Capso e nós vamos falar agora do novo, entre aspas, documentário da Petra Costa chamado Apocalipse nos Trópicos, em que ela diz que a tragédia do Brasil é justamente por causa dos evangélicos, são os evangélicos que estão destruindo a esquerda, estão elegendo o Bolsonaro. Eu vou te falar um negócio, eu gostei disso daqui, porque isso mostra, já é a Petra Costa chorando, né? Quando a Dilma foi chutada do Palácio do Planalto, né, devido à corrupção dela, quando a esquerda caiu em desgraça aqui no Brasil, ela fez um documentário também chamado Democracia em Vertigem, não sei o que lá. Ai, que a esquerda é tão bonitinha, como é que pode os brasileiros não gostarem mais da esquerda? Ai, não pode, né? E deve estar toda feliz ela agora, porque a esquerda voltou ao poder com o Lula, mas todo mundo sabe que o Lula foi um presidente transplantado. E é aquilo que eu falei para vocês, a esquerda achava que tirando o Bolsonaro do poder, que agora acabou a direita no Brasil acabou, tirou o Bolsonaro, acabou a direita no Brasil. E não foi isso que aconteceu. Esse pessoal já está percebendo que é uma questão de tempo para a direita voltar. Já está a Petra Costa chorando de novo com outro documentário que estão jogando um monte de dinheiro nessa história. Eu espero, sinceramente, que não tenha grana na Lei Rouanet. Espero que não tenha. Por quê? Se ela está investindo o dinheiro dela, e ela tem dinheiro, tá? A família dela é de uma das empreiteiras envolvidas na Lava Jato, então é lógico que ela roubou dinheiro nessa processo. Então eles têm dinheiro para fazer essa coisa por eles mesmos, né? Se é só eles jogando dinheiro fora, eu não me importo, eles têm o direito de falar o que eles quiserem, né? Eu espero só que não tenha ajuda governamental nessa história. Mas o fato dela já tá chorando agora, já mostra que eles sabem que já perderam essa parada, né? Essa notícia foi sugerida por Que Faça Acontecer o que Foi Previsto, Aposentão ao Som de Detriz do Rush, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Petra Costa está lançando um documentário que deve sair na Netflix aí, em que mais uma vez ela chora que a democracia no Brasil acabou, apocalipse nos trópicos, né? Não tem mais jeito, a esquerda já perdeu, a direita vai voltar ao poder. E vai. Esse pessoal achava que tirando o Bolsonaro, que ia garantir que a esquerda ia voltar ao poder e coisa e tal. Não, se a gente botar o Lula lá, ele vai conseguir ganhar corações e mentes das pessoas de novo. E não vai. O que mudou foi o povo brasileiro. Realmente o Lula é um presidente transplantado, um presidente que não tem apoio nem de quem votou no Lula. Nem quem votou no Lula apoia o Lula mais. Então, eu acho isso é um lado positivo. O outro lado positivo dessa história é que nesse filme é basicamente uma crítica aos evangélicos, né? Mostra, por exemplo, a Janja criticando abertamente os evangélicos. E isso é ótimo no final das contas, porque é o que eu falo para vocês, havia até um grupo de evangélicos tentando ajudar o governo Lula, tentando chegar próximo do governo Lula. E esse tipo de coisa vai garantir que esse pessoal não vai ficar tão próximo assim, né? E muita gente lembra que, não, mas no Brasil ainda tem muito mais católico do que evangélico. É verdade, se você pegar a pesquisa que teve recentemente, né, o número de evangélicos cresceu, a de católicos diminuiu, mas os católicos ainda são a maioria da população brasileira. Mas eu sempre lembro para vocês, tá, que se você quer pegar as pessoas que realmente têm religião, que realmente acreditam, eu tô para dizer para vocês que tem mais evangélico que católico no Brasil. Tá? Eu falo isso por causa da minha família. A minha família é uma família católica, mas é uma família católica de ir em batizado e casamento e só isso, né? Eu me considero ateu, eu não acredito em nada, né? Mas enfim. E como a minha família era assim, eu conheço um monte de famílias católicas que é católico. Se perguntar a religião, o que você fala? Eu sou católico, mas meio que não vai na igreja, não faz coisa nenhuma, né? Enfim, eu acho que a Janja e o Lula se ferraram nessa história, né? Então, primeiro, vamos falar sobre a questão do filme em si, da Petra Costa. Petra Costa, ela já tinha feito um, entre aspas, documentário. Cara, é impressionante isso. O Democracia em Vertigem é marcado como um documentário, embora seja um filme claramente opinativo. Por quê? É um filme que ela conta a história dela, porque ela é uma socialista, ela é uma petista, né? E de novo, ela tem o direito de ser, não tem nada contra isso, cada um tem o direito de ser o que quiser da vida, né?
Só que é um absurdo dizer que isso é um documentário, porque daí ela mostra todas as coisas que aconteceram no Brasil sobre a perspectiva de um petista. E não é bem isso, né? Ou seja, o que aconteceu foi um roubo enorme pela Dilma e pelo Lula. O socialismo aqui no Brasil deu errado absurdamente, por quê? Porque, primeiro, o socialismo dá errado em qualquer lugar, mas mais do que isso, colocaram incompetentes idiotas na presidência da República e o que eles fizeram foi só roubar e permitir que se roubasse, né? Ou seja, o Brasil virou um grande canteiro de corrupção, que, aliás, diga-se de passagem, é o que está acontecendo de novo, agora que o Lula voltou à presidência da República, né? Então, chamar de documentário é uma sacanagem. Tem até cenas nesse filme aqui que foram adulteradas. Eu fiz um vídeo sobre esse filme na época que ele saiu, lá em 2021, não é isso? Acho que foi 2021 que saiu esse filme. 2020. Foi na época da pandemia que saiu esse filme. Foi justamente ela dolorida porque tiraram a Dilma. Ai, a Dilma! Democracia só existe se tiver a esquerda no poder. É típico desse tipo de gente, né? Eu não tenho nada contra ela ter essa opinião, ela tem o direito dela. O problema é chamar isso de documentário. Isso eu tenho problema. Tem uma cena em que mostravam guerrilheiros brigando com a polícia e que ela apagou as armas que estavam nas mãos dos guerrilheiros da época da ditadura militar, né? Ou seja, um negócio que é um absurdo. Isso não é documentário, isso é falsificação da realidade. E agora ela fez um outro documentário, que também estou chamando de, entre aspas, documentário. Eu confesso que eu não vi esse e nem vou ver, tá? E também não vi o Democracia em Vertigem, a verdade é essa. Eu me baseio só no que o pessoal falou e tá mais do que o suficiente. Se quiser mais do que isso, me manda 3 Bitcoin aí que eu assisto o filme, tá? Qualquer um deles, tá? Manda o Bitcoin e no comentário depois vocês mandam para mim a transação e diz qual que é o filme que vocês querem que eu veja. É 3 Bitcoins cada filme, tá? Apocalipse nos Trópicos é um novo filme da Petra Costa, outra vez um documentário, e falando sobre religião na política. Então o que está acontecendo aqui? A Petra Costa já está negativa de novo, já percebeu que eu tenho certeza que ela achava que agora que o Lula voltou, que a coisa se resolveu, que a esquerda ia voltar ao Brasil, que a democracia ia voltar ao Brasil, porque na cabeça desse pessoal só é democracia se a esquerda ganha, né? E ela já percebeu que deu ruim, que o governo Lula não é democracia coisa nenhuma, que vai quebrar, vai sair fora, ninguém gosta do Lula, né? E aí ela está culpando os evangélicos. Eu acho lindo isso, acho lindo por vários aspectos. Primeiro porque ela está errando o ponto, o grande motivo disso é justamente a mudança da sociedade brasileira. A sociedade brasileira evoluiu nesse tempo todo, percebeu o engano que é essas políticas socialistas do Lula, que nunca deram certo em lugar nenhum do mundo, e aqui no Brasil o pessoal está percebendo que não vai dar certo também, que não tem dado certo por aqui também. E o outro ponto é justamente que ela está culpando os evangélicos, né? O que é uma coisa que não vai pegar bem para o Lula. Aqui, o Lula tem tentado seguidamente se reinvestida para se aproximar de evangélicos, e chegou a entregar ministério, não sei o que lá, trouxe esse cara aqui, o Otônio de Paula, que é o evangélico aqui do Rio, que sacaneou a direita aqui no Rio ao apoiar o Eduardo Paes. Eduardo Paes é um filho da puta aqui no Rio de Janeiro, mas que é próximo dos evangélicos, a verdade é essa. Então conseguiu se reeleger com muita facilidade com a ajuda dos evangélicos. Mas, de novo, isso não quer dizer que a mudança que você está vendo na população brasileira é devido à religião. Não é, é devido justamente à posição política da população que está mudando. Aqui no Rio de Janeiro, os evangélicos trabalharam contra a direita. E mesmo assim, o Ramagem foi muito bem. O Ramagem teve 30 e tantos % de votos, não conseguiu ganhar do Eduardo Paes, é verdade, mas teve uma votação expressiva aqui no Brasil. E o Lula está perdendo, não é por causa dos evangélicos, o Lula está perdendo porque a opinião pública do Brasil, as pessoas no Brasil realmente superaram o socialismo da Petra Costa. E aí, nesse filme, tem uma cena, e que é até pior para Janja, né? Aqui, ó, o mais novo trabalho da cultuada documentarista brasileira. Cara, que documentarista? Essa mulher faz filme de opinião, cara. Não tem documentário nenhum nisso daí, né? A Idiota da Petra Costa, Apocalipse nos Trópicos, chega aos cinemas de São Paulo do Rio de Janeiro na quinta-feira, agora chegou ontem, né? Com o objetivo de analisar o crescimento da fé evangélica no Brasil e seus impactos no contexto político e social dos últimos anos. E teve produção do Brad Pitt, caralho, que decadência do Brad Pitt, hein? Já fez filmes legais uma época da vida dele, né? Ele acaba jogando o Bolsonaro e outros líderes religiosos como Silas Malafaia e coisa e tal. E em determinado momento, cadê a fala da Janja aqui? Cadê a fala da Janja? Tem uma fala da Janja aqui. Aqui, ó. Janja interrompe Lula no documentário e critica a postura de líderes evangélicos. Aqui, ó. Em determinado momento, o Lula está criticando os evangélicos
E aí o Lula menciona que pastores estariam convencendo fiéis a votarem em Bolsonaro, e a Janja se contrapôs. Tinha gente dando tiro dentro da igreja. Esse pessoal não percebe que esse tipo de coisa aqui funciona muito bem para eles, para justificar para o pessoal da esquerda porque eles estão perdendo. Não, a culpa é dos evangélicos, porque os evangélicos e não sei o que lá e coisa e tal. E a verdade não é essa, não é por causa dos evangélicos que eles estão perdendo porque eles estão ultrapassados, né? Agora, os evangélicos representam sim uma mudança na cultura geral brasileira. Por quê? Porque eles são religiosos de verdade. O catolicismo no Brasil, olha só, eu sei que tem gente que é católico de verdade no Brasil, tem um monte de gente que é católico de verdade, que vai na igreja, que frequenta missa e coisa e tal. Mas a verdade é que se você pegar a maior parte dos católicos no Brasil é igual a minha família, é gente que não é católico de verdade, que não vai na igreja mesmo, né? O máximo dá uma passadinha lá uma vez de vez em quando, ou vai em casamento, batizado e não sei o que lá. E, de novo, não tem nada errado nisso, né? Cada um tem o direito de decidir como quer encarar a religião, cada um vê a religião de uma forma. Mas se você quer pegar as pessoas religiosas que tem hoje no Brasil, são os evangélicos, cara. O evangélico, o cara que vai na igreja mesmo, que se importa com religião, que bate no peito e fala que é religioso, é o evangélico. E aí, com o Lula brigando com esse pessoal, é lindo. Não é à toa que todo regime comunista briga com o religioso. Por quê? Porque a religião, de fato, é independente do governo. O Lula quer pessoas que cultuem o governo, que cultuem o comunismo, como a Petra Costa. A Petra Costa ela não percebe, mas ela faz parte de um culto terrível, um culto que desgraçou o mundo, que matou milhares de pessoas, e ela continua orgulhosa de fazer parte desse culto do comunismo, da esquerda, né? E isso só mostra o quanto ela está iludida nessa história, o quanto que ela foi capturada por essa seita. É uma seita terrível o comunismo, né? E o comunismo não gosta de religião por causa disso. Existem pastores de todas as orientações políticas, né? Tem muitos de direita, mas tem muitos de esquerda também, e não tem nada de errado, né? Porque a religião é uma coisa independente do governo. A questão é que justamente por ser uma coisa independente do governo, atrapalha o Lula. Ele quer todo mundo governando ali, ajudando ele a ganhar popularidade, coisa e tal. Isso aqui é uma coisa excelente. Enquanto o Lula tenta se aproximar dos evangélicos, deixa claro que ele não gosta dos evangélicos. Se tem algum evangélico que acha que o Lula gosta de evangélicos, tá errado. Ele pode tentar te enganar. Ele vai tentar te enganar. Vai chegar a algum lugar? Não vai, de maneira alguma. E tomem cuidado com o Eduardo Paes. É a mesma coisa, tá só tentando te enganar também. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.